Fala galera, tudo bem? Então, mais uma proposta bacana pra gente hoje. E a nossa proposta é circuitos elétricos. Para você que nunca entendeu muito bem circuitos elétricos, ou para você que já entende e está querendo dar uma revisada porque o Enem está chegando aí, ou para você que agora está tendo o primeiro contato com a teoria e já começou a tomar alguns sustos, né? Eu já vou te adiantar. Não precisa se preocupar. O conteúdo de circuitos elétricos é muito tranquilo, é muito legal de se lidar. Então galera, recomendo que você assista o vídeo até o final, faça o download do material que eu estou deixando à disposição para você fazer, são só 4 exemplinhos, tá bom? A teoria resumida, né? Com a minha fala em especial sobre o que é um circuito elétrico, qual é o princípio de funcionamento e 4 exercícios. Desses 4 exercícios, eu estou deixando para você resolvido no outro vídeo que está aí embaixo, tá bom? E, claro, as resoluções dos outros 3, só para você pegar o jeito e conferir, claro, o que você está fazendo, está no final do material também que está à sua disposição. Beleza? Então vamos entender esse circuito? Vem comigo. Olha só que legal. Então aqui eu fiz um desenho, né? Um desenho meio bizarro, mas ficou bacana, dá para ser entendido, de uma pilha ligada através de fios a uma lâmpada comum, né? Eu já vou te adiantar uma coisa, essa lâmpadazinha, ela está acesa, legal? Para essa lâmpada acender, eu preciso ter, claro, 2 coisas. Coisa 1, eu preciso ter uma fonte de diferença de potencial. O que eu quero que você entenda nesse momento? Que você precisa ter alguém que faça energia para esse circuito. Entenda assim. Então eu tenho aqui uma pilha fazendo o papel de fonte de diferença de potencial. Podia ser uma tomada, podia ser uma bateria de automóvel, podia ser uma bateria de celular, podia ser, enfim, uma fonte de energia. Na verdade a gente chama para circuito uma fonte de DDP, diferença de potencial elétrico, ok? Além disso, eu preciso ter um caminho fechado. O que é um caminho fechado? Eu queria que você observasse que eu tenho que pensar sempre na corrente elétrica como se fosse um fluido, tipo água, né? Então, eu tenho que imaginar que essa água sai de um dos polos da pilha, já te adianto, na verdade, sai do polo negativo, e essa corrente, ao fazer todo o circuito, deve retornar para o polo positivo. Se esse circuito não estiver fechado, ou seja, se isso não acontecer, meu amigo, eu tenho certeza absoluta que essa lâmpada jamais vai acender. Então vamos trabalhar. Opa, olha só que bacana. Então vamos analisar a seguinte proposta, gente. Olha só que legal. Vamos lá. Está aqui o meu circuito elétrico. Todo mundo sabe, né? Pelo menos é o que se espera que todos saibam, que a corrente elétrica é o movimento ordenado dos portadores de cargas. Em fios condutores metálicos, quem faz esse movimento ordenado são os elétrons. Vamos deixar um pouco o formalismo? Vamos deixar de lado um pouquinho o formalismo? Vamos pensar simples? Ó. É como se eu tivesse aqui, ao longo desse fio, elétrons livres, e esses elétrons livres ao longo do fio tivessem a capacidade de se mover graças a essa fonte de energia. Essa fonte de energia alimenta esses elétrons e a partir da alimentação desses elétrons eu faço o tal do ciclo. Isso é a corrente elétrica, é o movimento desses elétrons. O movimento de forma ordenada, ok? Esse movimento, no sentido de sair do polo negativo e retornar para o polo positivo, é conhecido como sentido real da corrente elétrica, ok? Vamos só anotar. Sentido real. Beleza? Porém, pessoal, nós temos uma situação até muito engraçada. Porém, a gente tem a descoberta do elétron que veio pós a teoria de circuito elétrico. Ó, professor, se os caras não sabiam da existência do elétron, mas já conheciam algumas ideias de circuito elétrico, poxa, então como os caras estabeleceram a regra de corrente elétrica? Pois é, antigamente o pessoal acreditava que eram os portadores de cargas positivas quem produziam o tal ciclo no circuito elétrico. Então, antigamente o pessoal atribuía a carga positiva à ideia de ser a carga que fazia a corrente elétrica no circuito. Então, antes
antes de toda essa teoria, eles imaginavam que o circuito fazia uma corrente que saía do polo positivo rumo ao polo negativo. Bom, mas é claro que isso não é verdade. Mas aí você me pergunta assim, professor, já que não é verdade, então nós vamos usar, claro, o verdadeiro. Não. Sabe por quê? Porque para entendimento de circuito elétrico, tanto usual quanto real, né? Real. Tanto usual quanto real não vai fazer a menor diferença para o entendimento do acendimento dessa lâmpada. Então, qual é o problema de se pensar em sentido que não é real? Nenhum. A não ser, é claro, que uma questão dada a você cobre o sentido real. Aí já é diferente. Mas se seu objetivo é entender o funcionamento de um circuito elétrico, não há com que se preocupar em termos de sentido da corrente. Então nós vamos trabalhar sempre pensando no sentido convencional ou sentido usual. Ok? O que é esse sentido? É o sentido que diz que a corrente elétrica flui do polo positivo da pilha rumo ao polo negativo. Sentido convencional ou usual é o que nós vamos trabalhar. Bom, então acho que você já entendeu. Apagando aqui o sentido real, olha qual é a lógica do meu circuito. Como eu tinha dito antes, a lógica do meu circuito é a corrente elétrica precisa circular. Então eu estou querendo dizer para você que vai sair daqui ó, o fluxo. Lembra que eu falei que é interessante que você pense em um fluido como se fosse água? Então vai sair daqui a tal da água, que é a corrente elétrica. Saiu do polo positivo e retornou para o polo negativo. O nome é circuito elétrico. Circuito dá a ideia de que eu tenho que fazer o círculo de energia. Eu tenho que fazer essa corrente elétrica circular. Se por acaso eu interromper o circuito em qualquer ponto, deixá-lo aberto em qualquer ponto, não fazer o circuito fechado, pode ter certeza que essa lâmpada não vai acender. Então, por exemplo, se eu vier aqui e cortar o circuito nesse ponto, a minha lâmpada não acende. Se eu deixar nesse ponto, vamos retornar com um pontinho, ó, retornei. Se eu cortar o circuito nesse pontinho, a minha lâmpada também não acende. Mas professor, existe uma diferença. Se você corta nesse ponto aqui de cima, vamos chamar ponto A. Se você cortar no ponto A, a lâmpada nem acende. Se você cortar no ponto B, a lâmpada dá uma piscadinha e para. Porque afinal de contas, olha o que vai acontecer. A corrente chegou na lâmpada, só não voltou para a pilha pelo polo negativo. Então a lâmpada vai dar uma piscadinha e vai parar. Não pense assim. Não pensa assim. Não pensa dessa maneira. Eu quero que você pense que se o ciclo for interrompido em algum momento, pode ter certeza que a minha lâmpada não vai acender. Não importa se a interrupção feita no meu circuito foi antes da lâmpada ou depois da lâmpada, pensando em sentido usual. Ou não importa se a desconexão feita foi no polo positivo da pilha ou no polo negativo. Se não tiver circuito fechado, o meu circuito não funciona. A minha lâmpada, nesse caso, não acende. Mantenha isso na sua cabeça sempre. Eu queria que você observasse também que a minha lâmpada é um elemento que a gente costuma chamar de bipolo, dois polos. Ela é conectada através de fios, um na parte da bundinha da lâmpada e outro na parte da lateral. Se a minha lâmpada estiver conectada duas na lateral ou duas na bundinha, as duas conexões, ela também não vai acender. É como se tivesse um lugar para a corrente entrar e outro para a corrente sair. A corrente entra pela lateral e sai pela bundinha da lâmpada. Ou se eu tivesse invertido, valia isso. A corrente entra pela bundinha da lâmpada e sai pela lateral. Mas a corrente não vai entrar pela lateral e sair pela lateral. Ou a corrente não vai entrar pela bundinha da lâmpada e sair pela bundinha da lâmpada. Não. Uma é a entrada e a outra é a saída. Lateral e bundinha da lâmpada. Ok? Esse é o princípio básico do circuito elétrico. Mantenha isso na sua mente. Eu tenho certeza que você vai se dar muito bem na resolução de alguns exercícios. Baixe o material que está na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha.
tenta fazer os exercícios, qualquer coisa consulta a resolução que está no final desse material e, claro, acompanhe os nossos vídeos. Valeu, galera, curtam o canal, agradeço.